Olá, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre artículo neutro lo. Definición del artículo neutro lo. El artículo neutro lo, que no existe en portugués, se utiliza para justificar adjetivos e advérbios. Ou seja, o artigo neutro, ele não existe no português. E ele vai servir para substantivar adjetivos e também substantivar advérbios, tá? Quando é que usamos esse artigo? Antes de adjetivos, de advérbios, de preposição, tá? Nunca se utiliza o artículo neutro lo antes de substantivos. Ejemplo: lo mejor de todo fue la fiesta. Tenemos el adjetivo mejor, que significa melhor. Antes do adjetivo melhor, foi utilizado o artigo neutro lo e não el. Por quê? Ele seria um artigo definido, artículo definido, que vocês estudaram lá no primeiro ano. O artigo definido, ele serve para identificar se o substantivo é feminino ou se o substantivo, quando o substantivo é masculino, tá? O melhor, aí tem a tradução aí, o melhor de tudo foi a festa. Depois, outro exemplo: la paz es lo más valioso sentimiento. El artículo neutro en ese ejemplo fue utilizado antes de mas, que significa mais em português e que é um advérbio. A paz é o mais valioso sentimento. Por que não utilizamos o artículo el? Nesse caso, mas tem como sabermos se ele é feminino e masculino? Não tem. Então, é por isso que aí nós usamos lo, artigo neutro. Propriedades del artículo neutro lo. Agora vamos ver as propriedades. Se utiliza solamente acompanhado de adjetivos, advérbios ou particípios com o objeto de converti-los em um substantivo abstracto. Se utiliza apenas com adjetivos, advérbios e particípios, a fim de transformá-los em substantivos abstratos. Aí agora vamos lá para o que eu já havia falado para vocês. Nós temos lo, artículo neutro, que é o que nós estamos estudando. La, artículo definido feminino. Utilizamos la antes de substantivo. Por exemplo, la casa. Casa é um substantivo. Casa, né? Casa é um objeto. Por isso, nós chamamos de substantivo. Substantivos são seres, objetos, tá? El, artículo definido masculino. Por exemplo, quando é que utilizamos el? Antes de substantivo masculino. Por exemplo, el coche, o carro. O carro é um objeto existente, tá? Então, são nesses casos que nós usamos os artigos la e el, quando após o local de utilizar o artigo, nós temos um substantivo. Artículo neutro nunca vai acompanhado de substantivo. Foi o que eu falei para vocês já, né? O artigo neutro, ele nunca vai acompanhado de um substantivo.
por um substantivo. E sim, ele vai acompanhado por preposições, adjetivos, advérbios, que foi o que vocês já viram anteriormente nesse vídeo. Cuidado! O artículo neutro lo se utiliza antes de adjetivo más preposición. Si después de que el adjetivo no tiene ninguna preposición, se usa el artículo masculino singular el definido. Ejemplo: lo bonito es un partido, lo bonito en un partido es ver goles. O bonito em uma partida é ver os gols. El belo coche de Pablo foi muito caro. O belo carro de Pablo foi muito caro. E aí, vocês podem perguntar, por que em uma frase nós utilizamos lo antes do adjetivo e em outra utilizamos ele também antes do adjetivo? Observe, na primeira frase, o adjetivo ele foi utilizado junto com uma preposição, né? En, na preposição en. E no segundo exemplo, o adjetivo ele foi utilizado juntamente com um substantivo. Nós temos aí coche, coche, coche é carro, né? Então é por isso que foi utilizado o artículo definido ele no segundo exemplo. También se utiliza delante del pronombre relativo que. Ejemplo: lo que me encanta en ti es tu inteligência. O que me fascina em ti é tua inteligência. O pronome pronome relativo que também é utilizado acompanhado pelo artículo neutro lo. Então, todas as vezes que uma frase você tiver o pronome relativo que, sempre vai utilizar o artigo neutro lo antecedido de que, dependendo do contexto da frase. Atenção! Jamás coloque lá artículo neutro lo delante de sustantivos masculinos. Es muy común que los brasileños se cometa este error confundiéndolo con el, artículo masculino em português. Sustantivo masculinos solo aceptam el artículo. Nunca coloque o artigo neutro lo na frente de substantivos masculinos. É muito comum que os brasileiros cometerem esse erro, confundindo lo com o artigo masculino em português. Substantivos masculinos somente aceitam o artigo el, que é o artigo definido, como eu já falei. Aí temos aqui um pequeno exemplo para vocês. Primeira frase. Temos aqui a primeira frase. Eso es todo. Aí tem o espaço que puedo hacer. Qual seria o artículo que poderíamos usar? Seria el ou lo. Nesse caso, nós vamos utilizar o artigo neutro lo, nesse exemplo, tá? Lo. Seria lo. Por quê? Porque nós temos aí depois pronome relativo que. Então, é por isso que utilizamos o artigo neutro lo. Segundo, este es mejor caballo que tenemos. E aqui, qual artigo nós vamos usar? El ou lo?
Nesse caso, nós vamos usar ele, porque logo depois do adjetivo mejor, nós temos um substantivo, cavalo, né? Melhor cavalo, adjetivo mais substantivo. Nesse caso, vamos usar ele. Terceiro exemplo. Con bonita que es, poderia ser modelo. Nesse caso, vamos usar o artículo neutro, lo, porque logo depois do espaço nós temos um adjetivo e também um pronome relativo. Então, seria lo. Entenderam, meninos? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostaram. Qualquer dúvida, pode vocês me mandarem